Olá, bom dia. Começa aqui mais uma edição do Eldorado Expresso, trazendo para você os principais destaques das plataformas do Estadão nesta quinta-feira. Começamos falando da aprovação, já durante a madrugada, pela Câmara dos Deputados, do novo Código Eleitoral, com várias mudanças que podem implicar já o próximo pleito. Mas uma delas ainda não é para agora. Os deputados, num acordo entre o Centrão e parte da oposição, restabeleceram uma quarentena que estava prevista no texto original, quarentena para juízes, militares, policiais, procuradores e promotores. Eles terão que esperar 4 anos para se candidatar, ou seja, terão que deixar os seus cargos, só se candidatar depois de 4 anos, isso a partir de 2026. Também foram aprovadas algumas flexibilizações na lei da ficha limpa, mudando um período de contagem do prazo em que um condenado pela lei da ficha limpa fica inelegível. E também mudanças, e essas muito polêmicas, em relação às pesquisas eleitorais que não poderão mais ser divulgadas no dia da eleição e também na véspera. Especialistas dizem que isso abre caminho para as fake news, para pesquisas falsas. Os detalhes você encontra no portal do Estadão, mas o novo Código Eleitoral ainda segue para o Senado, onde pode sofrer alterações, mas tem que ser aprovado até o comecinho de outubro para que as regras possam valer já para as eleições do ano que vem. Outro destaque do dia vai para a entrega do relatório de uma comissão de juristas à CPI da Covid e que aponta 7 crimes do presidente Jair Bolsonaro durante a pandemia. A gente destacou um pouco esse assunto ontem, mas ele cresceu com a indicação de que pode haver pedido de impeachment do presidente com base nesses crimes. Crimes contra a humanidade, também há crimes comuns sendo ali elencados pela comissão. Hoje, na Rádio Eldorado, nós conversamos com o coordenador desse grupo de juristas, o jurista e ex-ministro da Justiça Miguel Reale Júnior, e ele disse que as acusações contra o presidente Jair Bolsonaro são mais graves do que aquelas que levaram aos 2 impeachments da história do Brasil, de Fernando Collor de Mello e de Dilma Rousseff. Os detalhes dessa entrevista você também acompanha no site da Rádio Eldorado e nas plataformas do Estadão. E hoje o Estadão traz também a palavra de especialistas sobre a variante Delta, com uma pergunta: por que ela, embora seja mais transmissível, não avançou no Brasil como ocorreu em outros países, como nos Estados Unidos, também países da Europa e Israel? Especialistas dizem que pode ser o efeito do avanço, ainda que lento, da vacinação no Brasil e também da manutenção do uso de máscaras, mas afirmam que ainda é cedo para dizer que a transmissão da variante Delta está contida no Brasil. Há estudos mostrando que apenas uma dose das vacinas disponíveis contra a Covid seria insuficiente para conter a disseminação da variante Delta. Essa resposta melhora muito quando as pessoas têm 2 doses, e a gente hoje tem apenas 36% da população com essa imunização já completa. Os detalhes você encontra no portal do Estadão. E hoje também o Estadão traz um alerta para o risco de apagão no fornecimento de remédios e de insumos para o tratamento do câncer no Brasil. Esse alerta vem de um documento ao qual o Estadão teve acesso do IPEM, Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares, e que foi enviado a serviços de medicina no país, dando conta de que o Instituto está sem recursos para a produção e também para a compra de insumos que são utilizados em tratamentos, por exemplo, radioterapia e também em diagnósticos por imagem. Essa situação afeta pelo menos 1,5 milhão de pessoas. Você acompanha todos os detalhes dessa situação do IPEM, que é vinculado ao Ministério da Ciência e Tecnologia, nessa reportagem completa lá no nosso portal. No esporte, destaque para a Copa do Brasil, que já tem os 4 semifinalistas definidos. De um lado, vão se enfrentar Atlético Paranaense e Flamengo. O Atlético eliminou o Santos na terça, o Flamengo eliminou o Grêmio ontem. E do outro lado, teremos o jogo entre Fortaleza e Atlético Mineiro. Fortaleza eliminou o São Paulo ontem e o Atlético Mineiro eliminou o Fluminense. Mais destaque também para uma situação envolvendo os clubes do Campeonato Brasileiro. Ontem a gente falou disso aqui. Os clubes estavam pedindo à CBF o adiamento da rodada do fim de semana por causa de uma liminar que permitia que o Flamengo tivesse parte do público no Maracanã em seus jogos.
na Copa do Brasil, como teve ontem contra o Grêmio, 6 mil pessoas aproximadamente, e no Brasileirão. Aliás, nesse fim de semana, de novo, Flamengo e Grêmio pelo Brasileirão. Mas de madrugada, o STJD recuou, cassou essa liminar, então a rodada está garantida, sem público nos jogos. Estas e outras notícias você acompanha nesta quinta nas plataformas do Estadão. Um ótimo dia para você. Até amanhã.